O Laboratório Fleury sempre foi marcado pela sua relação com a tecnologia. Surgiu através de ideias inovadoras. Tem no seu DNA a busca pela inovação, aquilo que vai fazer diferença para nossos pacientes no dia a dia. E uma prova disso é o que acontece hoje aqui no Centro de Diagnóstico por Imagem Ósseo-Muscular. Trouxemos ao Brasil o sistema EOS, que é uma quebra de paradigma em relação ao que nós vemos fazendo nas últimas décadas na relação do diagnóstico por imagem ósseo-muscular. É o primeiro exame que eu consigo fazer o estudo completo de um paciente de forma ortostática, de forma funcional, com ele em pé, desde o topo do crânio até os pés. Um sistema novo, rápido, em que o paciente tem um conforto enorme dentro da máquina, um exame que demora entre 10 a 20 segundos apenas, e nisso você consegue programar e entender muito melhor uma curvatura da coluna, seja uma escoliose, seja uma cifose, e também em relação aos membros inferiores. Qual o grande diferencial desse aparelho em demais aos outros? É a baixíssima dose de radiação quando falamos em comparação ao raio-x tradicional, à tomografia, por exemplo. Ele é 6 vezes menos dose de radiação quando comparamos o mesmo estudo do EOS com o raio-x. Quando falamos da coluna inteira para a tomografia computadorizada, estamos falando de 30 vezes menos. Então, pacientes que precisam fazer seriamento de tratamento ao longo da vida fazem dose de radiação muito menor. Uma das grandes vantagens dessa nova tecnologia adquirida pelo Grupo Fleury é na avaliação dos membros inferiores, na avaliação do comprimento, do alinhamento e principalmente das deformidades mais complexas dos membros inferiores. Antes, nós fazíamos essa avaliação com o estudo radiográfico panorâmico dos membros inferiores. O estudo radiográfico ele é adquirido em apenas um plano, ou seja, apenas no plano frontal. E usualmente ele tem ampliações, então as mensurações não são exatamente reais. E além do mais, como nós sabemos, as deformidades são tridimensionais e uma avaliação em apenas um plano ela acaba sendo muito falha. Este exame é uma radiografia panorâmica dos membros inferiores, onde nós vemos pela medida usual que o membro inferior direito é cerca de 3 centímetros maior que o membro inferior esquerdo. Como o EOS permite essa reconstrução tridimensional, você consegue rodar e avaliar tridimensionalmente essa deformidade. E você rodando a imagem, você percebe que na verdade o membro inferior esquerdo ele está em flexão. E isso gera aquela falsa impressão de que o membro inferior esquerdo era menor, mas na verdade ele não é menor do que o membro inferior direito. Então, para o entendimento da coluna, o sistema EOS ele traz várias vantagens porque a gente consegue analisar a coluna a partir do paciente em posição ortostática, posição funcional. Aqui, por exemplo, esse caso de escoliose leve, se o exame é feito com o paciente deitado, a gente não consegue ter noção de qual é a magnitude da curvatura do paciente. Então, por exemplo, nesse caso, a gente vê com o paciente em pé, aqui as imagens já reconstruídas tridimensionais, a gente vê que existe uma curvatura lateral da coluna. E nesses casos que a curvatura é pequena, surge a dúvida qual é a importância, se ela vai desenvolver ou não. E o EOS, com a capacidade dele de fazer essas reconstruções tridimensionais e a gente conseguir, a partir dessas reconstruções, analisar qual é o grau de rotação das vértebras, então a gente consegue ver a coluna vertebral de todas as possíveis visões, das possíveis frentes, e aqui a gente vê, por exemplo, que cada vértebra tem um grau de rotação. E isso é um fator independente da magnitude da curvatura que nos vai guiar para onde esse paciente vai. Ou seja, aquele que tem rotação maior vai desenvolver, tem mais risco de desenvolver a escoliose progressiva daqueles que têm rotação menor. Esse era um dado muito difícil de ser analisado até hoje. Eu vou conseguir finalmente entregar parâmetros que eu sempre corri atrás para os colegas da área de ortopedia, fisioterapia, reumatologia, né? E ajudar a explicar as doenças desses pacientes. No fim das contas, o que são? São nós felizes por entregarmos uma tecnologia diferente, que soma com as anteriores que o Fleury já tem, para médicos que se preocupam com seus pacientes e
diretamente para os pacientes também. Eu acho que esse é o nosso papel aqui do Fleury, é isso que nós estamos procurando.